Bom dia. Quais são os principais erros que as pessoas cometem, né? E eu também, claro, ao estudar? Aí voltado mais para, não é voltado para concurseiros, né? Das pessoas que pretendem prestar concurso público, nem para vestibulando. São voltados para aquelas pessoas que querem desenvolver uma vida intelectual junto com as obrigações de Estado, junto com o trabalho e com a família, né? O nosso enfoque aqui na Escola da Verdade Histórica, no nosso canal, não é voltado para esse público, conforme eu falei, vestibulando e concurseiro, voltado para aqueles que querem ter uma vida intelectual paralela às suas atividades normais, né? Então, quais são os erros que essas pessoas cometem? Eu já cometi muitos ainda, como ninguém é perfeito também, fico cometendo esses mesmos erros aí que eu vou comentar às vezes, né? A gente sempre comete. Embora melhorou muito ao longo dos tempos, porque quando a gente cria um hábito, as coisas se facilitam. Bom, sem uma preocupação aqui muito sistemática, né? Para um vídeo curto aqui, também esse aqui não é um elenco exaustivo, é exemplificativo. Então, um grande erro é não fazer esquema, não pensar as coisas de forma esquemática. Assim como o esqueleto sustenta o corpo, os esquemas sustentam o conhecimento. Porque com uma visão esquemática das coisas, por tópicos, né, por linhas e tal, uns falam outros bullet points, etc. Seja qual for o esquema que a pessoa faz, a pessoa fica com uma visão geral, sabe onde está colocado determinado tema, sabe qual tema que se relaciona com o que ela está estudando. Então, esse é um grande erro. A pessoa não tem uma visão esquemática de história, não tem uma visão esquemática de direito, não tem uma visão esquemática da filosofia, né? Esse já é um grande erro, né? Então, a pessoa, antes de se dedicar a um estudo de um determinado tema, ela tem que procurar entender a coisa de forma esquemática, sempre do geral para o particular, né? Então, a pessoa, por exemplo, está interessada em estudar a Revolução Francesa, se ela não estudou outras coisas de história, é um erro já começar a estudar a Revolução Francesa. Seria interessante ela ter uma visão esquemática de toda a história para depois encaixar a Revolução Francesa dentro desse esquema, né? Outro erro, não ter metas ou planejamento. O homem vive, toda atividade humana é feita em finalidade, meios de execução e execução. Finalidade é o que se propõe a fazer, depois a pessoa vai escolher os meios, as coisas que melhor se ordenam para essa finalidade, e finalmente a pessoa vai executar. Então é nesse sentido que eu estou falando. Então, o grande erro é a pessoa não ter uma meta, um alvo, uma finalidade para o estudo. E também por uma leitura. E poderiam falar, é óbvio que quem compra um livro quer lê-lo e quer entender e absorver o seu conhecimento. Não é dessa finalidade que eu estou me referindo, mas sim uma finalidade de talvez ordenar esse livro que foi comprado dentro de um outro conjunto de estudo que a pessoa está fazendo, ou orientar esse livro, essa leitura ou as leituras que a pessoa se propõe a fazer, para depois, tendo como finalidade dar uma aula, escrever um artigo ou mesmo escrever um livro. Quando eu compreendi isso, meu sistema de estudo, minha rotina, né, ou melhor dizendo, meu hábito, daqui a pouco eu explico a diferença, melhorou muito, né, e a minha produtividade aumentou demais, né, o grau de retenção meu ficou muito melhor. A partir do momento que eu passei a ler, estudar, escrever, ensinar, eu passei a reter mais as coisas e eu consegui ordenar as coisas para uma finalidade. E também o reverso é verdadeiro. Quando eu tive a finalidade, outra finalidade, vou dar uma aula, vou escrever um livro, vou escrever um artigo, e ordenar os estudos para isso daí me ajudou demais a sistematizar tudo. Então a finalidade é importantíssima, a finalidade revolucionou o meu modo de enxergar o estudo e a leitura, porque o homem é movido pela finalidade, né? Então se a pessoa põe um alvo na frente, vou dar aula com base nessa leitura, pronto, já melhora. Vou escrever um artigo com base nessa leitura, pronto, já dá essa meta, esse escopo para a pessoa.
Outro erro, se comparar aos outros, né? Isso é um grande erro. Aí a pessoa fala, não vou estudar porque o outro estuda melhor. Não vou estudar porque aquele lá sabe mais. Não, a concorrência é sempre com nós mesmos, né? É sempre o nosso eu antes e o nosso eu depois. A gente sempre tentando melhorar dia a dia, então não se compare, cada um é cada um. As pessoas são diferentes, uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Outros têm mais aptidão, outros têm menos aptidão, não. Concorrência é com a gente mesmo, não, isso ainda que não seja desculpa para o estudo. Segundo erro, não transformar o estudo, né? Põe estudo, leitura, né? Como hábito, né? Então, a pessoa lê um livro uma vez, depois fica ali um mês sem ler, depois aí a pessoa começa a estudar um pouco, depois para, volta a estudar dali 3 meses. Não é assim. A leitura, o estudo tem que se tornar rotina, assim como a pessoa toma o café da manhã, almoça, essa leitura, isso tem que estar inserida no dia a dia da pessoa, transformado em um hábito. Por que eu estou usando hábito e não rotina? Normalmente se difere os dois do ponto de vista assim, não com precisão metafísica, mas sim do ponto de vista didático. Rotina seria aquilo que nos pesa mais, né? Seria aquela coisa mais pesada que a gente é obrigado a fazer no dia a dia, mas com peso, com dificuldade. Hábitos são aquelas coisas que a gente faz no dia a dia de forma mais leve. Então, o estudo e a leitura tem que se tornar um hábito, mais do que uma rotina. É verdade que a rotina, depois de reiteradas várias vezes, pode se tornar um hábito. Então, às vezes, o estudo e a leitura ficam rotineiros, mas ainda pesados. Mas com o tempo, eles acabam se tornando um hábito, né? Então, normalmente é esse o caminho. A pessoa que não tem essa visão de estudo do dia a dia passa a ter uma certa dificuldade, consegue essa rotina e depois se torna um hábito, se torna leve. Então, a pessoa não pode desistir porque esse é um caminho natural, né? Uma rotina que se transforma em hábito, e difícil para uma coisa assim mais fácil, né? Então, a pessoa não fica preocupada com isso. Então, um grande erro é não transformar o estudo e a leitura num hábito. Outro, achar que não tem tempo. Então, a pessoa fala, não tem tempo, tem que cuidar da família, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, vamos ser sinceros, sempre dá para ter um tempo, né? Nem que for pouco, mas sempre dá. Sempre tem uma brecha, sempre dá para carregar o livro para cima e para baixo durante uma fila, sempre antes de dormir dá para ler um pouco, etc. Sempre dá para encontrar assim uma brecha. E aí já vai um aviso, né, para aqueles que ainda não abandonaram a televisão. Tem que abandonar a televisão. Vida intelectual, vida com estudo não se harmoniza com televisão. A televisão é uma máquina de emburrecer as pessoas. Nossa, não só com a informação. As pessoas acham que a televisão é ruim pelas informações ruins, negativas, mal contadas, mentiras, corrupções morais, etc. Tudo isso é verdade, mas a televisão tem um lado que eu até considero pior, porque a televisão, não vai dar para explicar aqui tudo, eu tenho um livro que trata sobre a televisão, né? Televisão fast food envenenada para a alma, tenho vídeo gravado sobre o tema, então não vou me alongar aqui, mas a televisão, ela acaba trabalhando, dificultando o raciocínio das pessoas, ela acaba atrapalhando a forma de pensar das pessoas. Então, tem que abandonar a televisão. Não se harmoniza a vida intelectual, uma vida de estudo, com televisão. E achar que ler é igual estudar, esse é um grande erro, né? Quem me chamou uma atenção por isso foi o Pierluigi Piazzi, né? Vale muito a pena ler os livros que ele escreveu, né? Também tem vídeos dele no YouTube, felizmente já faleceu. E ele então comenta bastante essa diferença aí, né? Ler é uma coisa, estudar é uma outra coisa. E na hora de ler, sempre tem que ter um lápis ou uma caneta e rabiscar o livro, né? Isso aí ajuda a fixar melhor. Você já coloca no livro os principais pontos, pode fazer seus comentários, etc. Tem pessoas que não gostam de rabiscar o livro, então escreva numa folha à parte, né? Lembrando que esse livro é melhor esquematizar o livro com os pontos do que fazer resumo. O resumo às vezes pode ser contraprodutivo, no intuito de acabar atrasando demais a conclusão da leitura e tal. Então é melhor ter uma visão de esquema do que de resumo. Bom, então isso aqui é só, conforme eu falei, um elenco exemplificativo, não é exaustivo.
sobre alguns erros, né, que as pessoas cometem ao ler e estudar. Ficamos por aqui então. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.